Assim é a história de vida de Severino Ng'uenha. Severino Elias Ng'uenha é um filósofo moçambicano. É considerado o mais importante filósofo contemporâneo de Moçambique, realizando uma contribuição central para o estudo da filosofia africana no país. Seus trabalhos mais influentes incluem uma análise crítica do discurso da filosofia africana, críticas da sociedade moçambicana contemporânea, como também questões sobre justiça, ecologia e educação. Severino Ng'uenha é membro da Escola Romana, que está na origem da filosofia nos países africanos da língua oficial portuguesa. Suas pesquisas situam-se na área da antropologia, pensamento africano, filosofia da educação e interculturalidade. Cada funcionário sabia exatamente o seu lugar, o que fazia. E o Estado era extremamente rigoroso na obrigatoriedade do cumprimento das funções de cada um dos funcionários. A nossa mudança política que se operou com os acordos de paz introduziu um sistema em que o servidor público deixou de ser servidor público, começou a serviço das coisas públicas para bens individuais. É o que nós chamamos de corrupção. Saudações, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no seu canal, Biografia dos Famosos. No vídeo de hoje, vamos falar da história de Severino Ng'uenha. Se gosta deste tipo de conteúdo, subscreve-se no canal, ative o sino de notificações para não perder os próximos vídeos e deixe o seu like. Além das suas responsabilidades como acadêmico, Severino Ng'uenha também desempenha um papel importante na política moçambicana e africana, contribuindo para a formulação de políticas e estratégias. Sua visão abrangente e foco na inclusão social consolidam a sua posição como defensor incansável da participação cívica e da igualdade. Ao longo da sua carreira, Severino Ng'uenha enfrentou desafios complexos, mas sua dedicação à causa da sociedade civil e sua habilidade em buscar as soluções criativas solidificaram sua reputação como um acadêmico e respeitado em Moçambique e além fronteiras. Num país onde a violência deixou de ser uma violência simbólica, tornou-se uma violência também militar. Deste tipo de sociedade de exportação de conflitos, porque nós somos um dos maiores aquisitores de armas, estamos num contínuo guerra de todos contra todos. Não é por acaso que isso tem repercussões nas nossas vidas. As dívidas que nós acumulamos nos últimos tempos são dívidas que vocês podem ler nos jornais, foram transferidos para a compra de armas. Aquele dinheiro que devia servir para comprar pão, enxadas, fazer escolas, hospitais, etc., nós encaminhamos-lo, nós dirigimos, estamos a falar de milhões de dólares para a dimensão da guerra. Se aquele dinheiro tivesse sido emprestado e fosse para fazer mais agricultura, mais produção, mais fábrica, ele teria produzido riquezas. Mas como esse dinheiro é utilizado para comprar armas, ela produz morte. Então Moçambique é um bom cliente de fábricas de armas, é um bom cliente da mundialização quando ela se faz liberal e tem nos riscos e nas guerras o seu fator mais indicativo. Severino Ng'uenha nasceu em Maputo no ano de 1962. Os seus pais vêm da província de Gaza. Fez sua educação básica na Escola Oficial Portuguesa, que servia especialmente portugueses de origem ou assimilados. Em 1975, tendo concluído o liceu, começou seus estudos na Universidade Eduardo Mondlane em Biologia e Química. Não terminará essa formação por se decidir a seguir estudos em teologia, principalmente da teologia da libertação. Passa então 2 anos em formação no Seminário Pix 10, em Maputo. Em 1984, recebe uma bolsa para continuar seus estudos em teologia e filosofia na Universidade Gregoriana de Roma. Lá teve uma experiência multicultural que lhe influenciará o pensamento. Passou a se interessar por filosofia africana quando estava na Roma, que permaneceu o seu maior engajamento acadêmico e motivou a sua atuação em Moçambique, estabelecendo as bases de estudo da filosofia africana no país. Em 1988, terminou seus estudos em Roma e foi para Paris para finalizar sua tese de doutorado em Voltaire. Mudou-se então para Lausanne,
onde foi aprovada para um concurso de professor e pesquisador. Na Suíça, formou a sua família, tem 2 filhos e recebeu a nacionalidade do país, o que se provou muito útil para sua mobilidade no meio acadêmico global. Ao longo de todo esse período, Severino Ngwenya manteve visitas regulares a Moçambique. Em 1995, é chamado para... Estamos num mau momento, muito mau, talvez dos piores momentos que nós atravessamos. Hoje podemos acordar com Moçambique dividido. Tribalismo e regionalismo é a ordem do dia. Há muitos interesses externos que querem isso. Há muita gente interiormente que pensa que teria a ganhar com isso. E, até por romantismo da minha parte, seria a coisa mais desastrosa que podia acontecer. E nós não podemos aceitar, assim, cegamente, que aquilo que herdamos como um país total e conjunto se fragmente por vontade de pessoas internas, seres que sejam. Estamos num momento difícil. Eu imagino que dentro dos próprios partidos estão num momento difícil. Que linha de orientação vamos dar ao país? O que é que vamos fazer? Eu imagino que os bem-pensantes desses grupos também estão em pânico. O que é que fazemos agora? Como é que continuamos? Cumpria a função de professor convidado na Universidade Eduardo Mondlane, onde deu aula de introdução ao pensamento africano. Severino Ngwenya é um sobrenome próprio da província de Sofala, da etnia Ndau, que possui um histórico de resistência anticolonial notável. Ngwenya é o filósofo mais influente nos países africanos de língua oficial portuguesa. É um dos mais brilhantes de toda a África. A sua atividade intelectual inclui a gestão de uma universidade, reitor da Universidade Técnica de Moçambique, uma profunda intervenção pública nos jornais, rádios e televisão. Anima uma ateliê de filosofia e uma arte, dialogarte. Intervém em programas de pós-graduação, mestrados, doutoramentos e muitas universidades moçambicanas estrangeiras. Os seus trabalhos são referência para trabalhos de mestrados e doutoramentos. Foram-lhe consagrados livros, artigos científicos em revistas e dicionários. Desde 2010, Severino Ngwenya tornou-se professor de filosofia da então Universidade Pedagógica de Moçambique, atual Universidade de Maputo. Em janeiro de 2015, foi designado reitor da Universidade Técnica de Moçambique, UDM. Severino Ngwenya é palestrante em vários debates de natureza sociopolítica sob coordenação de várias organizações nacionais e internacionais, como na Assembleia da República de Moçambique, Universidade Eduardo Mondlane, Universidade Pedagógica de Moçambique e várias outras instituições. O grande exercício e a grande dificuldade da ética, povo em cima, Estado a seguir, partido em terceiro lugar, depois é que vê o deputado. Ora, o patrão do deputado não é em primeiro lugar o partido, não é em primeiro lugar o Estado. O patrão do deputado é o povo. Só que o parlamentar, antes de chegar ao povo, o deputado, antes de chegar ao povo, tem no seu caminho o partido e o Estado. Como fazer com que ele cumpra a missão principal, que é de estar ao serviço do povo, se entre ele e o povo está o Estado e os partidos? O paradigma libertário é um dos conceitos e proposições mais conhecidos de Severino Ngwenya, usado pela primeira vez em seus tempos de filosofia em 2004. Libertário para ele está relacionado com a experiência africana específica de escravidão, colonialismo e neocolonialismo, em suma, de ausência de liberdade. Para Ngwenya, o pensamento africano é marcado pela busca dessa liberdade, tanto política quanto econômica. Severino Ngwenya se dedica a uma leitura filosófica da sociedade moçambicana, criticando tanto as contradições de experiência socialista da Frelimo, tanto a destituição causada pelo capitalismo neoliberal. O filósofo considera o federalismo como um caminho filosófico e prático de definir e criar independência, onde a autonomia seria exercida a partir do mais baixo até o mais alto nível da organização social. Severino Ngwenya considera o pensamento utópico como uma forma fértil de imaginar o futuro, com um horizonte aberto e participativo, elementos essenciais para a sua criação através da liberdade e da criatividade. Este debate de ideias sobre a nossa situação atual, 32 milhões de pessoas,
em que 90% não pagam impostos, mais de metade não tem lugar nas escolas, em que a saúde é precária, em que não conseguimos dar alimentação a mais de 90 crianças por dia, estradas estragadas, pontes a caírem, empobrecimento constante, endividamento a aumentar e etc. Estes são os problemas de Moçambique. É sobre a compreensão destes problemas e nós temos um judiciário que depende 100% do executivo, que à sua volta depende do partido. Nós temos um legislativo que depende a 100% do executivo, que à sua volta depende do partido. Quer dizer que, porque não fizemos o processo de construção, nós limitamos-nos a proclamar que passávamos a um Estado de Direito Democrático, onde as liberdades dos indivíduos, dos grupos, podiam ser respeitados, mas a máquina que foi construída durante os 10 anos que foram a nossa guerra de libertação e depois os anos que seguiram o nosso socialismo, nunca foram desconstruídas. E foi por cima delas que nós montamos o sistema da Segunda República, quer dizer, dos corolários do nosso segundo consenso. O grande desafio moçambicano não é eleger o presidente. O presidente é importante no nosso país porque ele tem mais poder que Luís XIV. O presidente pode tudo. Nomeia reitores, nomeia juízes, nomeia tudo. O presidente é quase infalível. Não falo da pessoa, falo do órgão. O cerne fundamental dos problemas jurídicos com que Moçambique está confrontado está na promiscuidade. Está no fato que nós fazemos referência a um Estado de Direito que tem um tripé. Hoje até fala-se os mídias como o quarto pé, e daqui a bocadinho não vamos ter um tripé, mas 4, 5, 6, mas o nosso tripé é tudo subordinado a um só poder. A corrupção não chegou do exterior. Atenção, quando a UNUMOS chegou, ela veio para ajudar Moçambique a ficar democrática, mas ela duarcatizou Moçambique. Chegou nesse momento a elevação dos preços dos apartamentos, as farras nos hotéis, entrou uma dolarcatização real. Mas isso tudo foi possível porque a vigilância que nós fizemos, até excessivamente contra os chiconhocas, não fizemos contra nós próprios. E isso abriu espaço ao Moçambique que nós temos hoje. Se gosta deste tipo de conteúdo, deixa o seu like e subscreve-se no canal. Ative o sino de notificações para ser notificado sempre que publicarmos um vídeo novo. Nos veremos no próximo vídeo.